estranho nós falarmos em provar a existência de Deus, porque nós não falamos em provar a existência da gravidade, a existência do Sol, a existência do ar que respiramos ou a nossa própria existência. Essas coisas já são evidentes o suficiente, já temos razões. Pessoal, primeiro ponto aqui importante do vídeo dele. Ele se propõe a ser uma defesa filosófica aqui, tá? Então eu vou criticar mesmo. Não é de se estranhar que a gente não procure demonstrar a existência dos seres sensíveis. Não é estranho, isso é natural. E é natural também que a gente procure demonstrar a existência dos seres incorpóreos, não sensíveis. Por quê? Porque na realidade existe as duas classes de seres. A dos seres corpóreos e a dos seres incorpóreos. Os seres corpóreos, pessoal, eles são corpóreos porque eles possuem forma e matéria. Da união de forma e matéria, forma sendo o princípio de atualidade, princípio de inteligibilidade, porque é pela forma de uma coisa que a gente conhece ela, não pela matéria, ou o princípio de operação, mais a união da matéria, que é o princípio de potencialidade dessa coisa, tá? Então, por exemplo, no homem, sua matéria é o seu corpo, sua forma é sua alma. Da união das duas coisas, desses dois princípios, resulta um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o corpo, tá? O corpo, ele é sensível, ele possui dimensões determinadas, ele ocupa um lugar no espaço. Nós temos como interagir com ele, tá? Porque o corpo, ele, por ter as características materiais que tem, por ser sensível, ele emite o que a gente chama de percepto. E o homem, tendo órgãos dos sentidos, consegue captar esses perceptos, tá? Essas percepções, esses estímulos que a realidade sensível emite para nós. Então a gente entra em contato direto com os entes compostos, com os entes sensíveis. Mas a gente não entra em contato direto com os entes inteligíveis, certo? É por isso que esses seres incorpóreos, por que são incorpóreos? Porque só possuem forma, tá? Só possuindo forma, eles não possuem matéria. Sem a união de forma e matéria, não tem o que a gente chama de corpo. Não resulta esse terceiro elemento chamado corpo, tá? Então eles não ocupam uma posição no espaço. Eles não possuem dimensões, as três dimensões físicas, né? E a gente, por consequência, não tem como interagir sensivelmente com eles, tá? Então, começa por aí, nessa distinção. Como é que a gente faz para descobrir que existem seres incorpóreos? Aristóteles nos ajuda, São Tomás de Aquino nos ajuda, inclusive o Antônio Miranda depois vai citar São Tomás de Aquino. Não tenho certeza que ele realmente tenha lido o que ele comenta ali, o que ele cita, porque se ele tivesse lido realmente a Suma Teológica, esse tipo de estranheza não ia aparecer para ele. Ele não ia estranhar que a gente precisa realmente provar a existência de seres incorpóreos, que a gente não entra em contato direto, né? Então, só para amarrar bem esse ponto, o conhecimento humano começa pelos sentidos, pelo que a gente recebe dos sentidos. Tá? Com o que a gente percebe dos sentidos, esses perceptos que a gente recebe, que a gente internaliza, pelo sentido comum a gente gera uma percepção unificada, certo? Porque todo objeto ele emite diversas percepções, diversas classes de perceptos difusos. Então, eu consigo enxergar essa caneta, eu consigo tocar nessa caneta, eu consigo ouvir o barulho, tá? Então, são perceptos difusos por enquanto, mas o homem tem uma faculdade interna já, que é o senso comum, que unifica esses perceptos difusos em um percepto unificado, unindo todas essas percepções nesta unidade caneta. Tá? A partir desse percepto, ainda muito vinculado às coisas sensíveis, à sensibilidade, a gente, através da imaginação, produz uma imagem. Tá? Essa imagem é guardada na memória. É a partir dessas imagens guardadas na memória, e imagem aqui é justamente esse resultado da faculdade da imaginação, o resultado da imaginação trabalhando com os diversos perceptos que a gente recebe ao longo da vida e agrupando todos eles num molde, como se fosse um elástico, digamos assim, porque ele é um molde de uma coisa, mas ele se adapta às coisas sensíveis do universo, né? Então eu tenho um percepto de caneta, eu tenho um fantasma, uma imagem, né? O nome dessa imagem que gera imaginação é fantasma. Esse fantasma, ele consegue se adequar a cada uma dessas canetas sensíveis, certo? Então eu posso dizer que ele é um molde, ele se adequa, ele contém dentro dele todas as possibilidades dos objetos sensíveis da realidade, tá? Dessas canetas. Por que eu falei isso tudo?
Porque é agora que o intelecto começa a trabalhar mesmo. O intelecto ele precisa desse fantasma prontinho ali para que ele utilize esse fantasma como matéria para as abstrações. Tá? Então a gente tinha o percepto, preciso ter a coisa na minha frente para ter o percepto. Tiro a coisa da minha frente, não tenho mais percepto. Mas como eu tenho memória e imaginação, eu guardei uma imagem, um fantasma da caneta e carrego ela comigo. Por isso que eu consigo pensar numa caneta agora, sem ter uma caneta na minha frente. É dessa imagem que o intelecto começa a trabalhar, começa a extrair a essência dessa caneta. Tá? E por meio da essência a gente consegue produzir uma definição, um conceito para canetas. Né? E aí eu consigo transmitir isso com vocês aqui, por meio de palavras. Tá? Então vejam, como é que eu vou realizar esse processo com um ente incorpóreo? Eu não tenho percepto de um ente incorpóreo. E aí, como é que eu resolvo esse problema? E entendendo isso tudo, não é de estranhar que eu precise demonstrar a existência desse ser incorpóreo, porque eu não tenho o percepto dele, eu não entro em contato direto com ele. Então é claro que eu vou precisar demonstrar a existência de Deus, e isso não é uma estranheza, porque Deus é incorpóreo e eu não entro em contato direto com ele sensivelmente. É claro que no céu a gente vai estar em contato com ele.